Bem-vindos ao Instituto AOCP. Nosso maior objetivo é desenvolver projetos na área da educação. Para isso, colocamos-nos à disposição da população em geral em caráter complementar às atividades desenvolvidas pelo Estado, propondo, executando e disseminando programas de treinamento e desenvolvimento, cursos profissionalizantes, estudos e pesquisas do ensino nas áreas de educação e ação comunitária. Eu sou Ângela Vicente e com vocês, fiscais de sala, vamos entender melhor nossa forma de atuação para que a aplicação de cada novo concurso seja motivo de orgulho para todos nós do Instituto AOCP. Novas atitudes, um novo mundo. Para que você, fiscal de sala, entenda melhor os procedimentos que vão orientar suas funções, transformamos o nosso manual de treinamento impresso neste vídeo. Os horários de cada atividade você deve seguir conforme consta no manual impresso. Pontualidade é primordial para o Instituto AOCP. Nossos concursos acontecem geralmente aos domingos e é importante que você esteja bem neste dia, apresentando-se à coordenação do Instituto AOCP com pelo menos 2 horas de antecedência. Vista-se bem, mas com discrição. Os fiscais deverão trajar-se adequadamente, preferencialmente com camisa branca e calça jeans ou preta. Portar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, documento de identidade e relógio, guardar obrigatoriamente no envelope porta-objetos os aparelhos eletrônicos, inclusive celulares. Material para aplicação da prova. Receba da coordenação o relógio de papel para a marcação do tempo da prova e os envelopes plásticos transparentes contendo crachás, adesivos de identificação, lista de presença com ata de ocorrência no verso, folhas de respostas da prova objetiva personalizada, envelopes para a guarda de pertences dos candidatos, envelope para retorno das folhas de respostas e da lista de presença. Verificação da sala. Veja se a iluminação da sala oferece boa visibilidade e se o espaçamento entre as mesas permite boa circulação. Abra as janelas, arrume e confira se o número de mesas e cadeiras corresponde ao número de candidatos de sua sala. Cole o relógio de papel de forma que fique visível a todos os candidatos. Após o início da prova, o fiscal deverá destacar a cada meia hora uma parte do relógio. Distribua as folhas personalizadas dos candidatos nas mesas, indicando onde cada candidato deverá se sentar. Siga o campo Ordem 1 constante nas folhas personalizadas antes de distribuí-las e organize a sala de modo que facilite a circulação dos fiscais durante a prova. Recepção dos candidatos na porta da sala. Posicione-se corretamente para receber os candidatos na porta da sala, solicitando o documento original oficial de identificação com foto, seja carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, cédula de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe e outros. Confira com atenção se a foto do documento é do portador. Verifique na lista de porta se o candidato pertence à sala. Tome cuidado com os homônimos, nomes idênticos, olhando com atenção nome e número do documento de identidade. Não retenha nenhum documento do candidato, a não ser por ordem expressa da coordenação. Solicite que o candidato ocupe o local determinado onde estão as folhas personalizadas, com o nome dele, e deixe o documento de identidade sobre a mesa. Em salas com 2 fiscais, enquanto um recepciona os candidatos na porta da sala e faz a conferência da documentação, o outro fiscal deve auxiliar os candidatos a localizarem suas mesas. Nenhum candidato poderá entrar na sala sem a prévia conferência do documento de identidade. Caso um candidato se apresente sem documento de identificação original oficial com foto, o mesmo deverá ser encaminhado imediatamente à coordenação.
Entregue os envelopes plásticos para o candidato guardar seus pertences. Atenção! Se em sua sala houver algum candidato com o qual você possua vínculo familiar, comunique à coordenação para que sejam tomadas as devidas providências. As próximas atividades são muito importantes. Vamos dobrar a atenção? O pacote das provas. Receba o pacote plástico branco lacrado identificado com uma etiqueta com o nome da cidade, nome da escola, data e período de aplicação da prova, bloco, prédio, número da sala, cargo e a quantidade de provas da sala. Confira se o pacote pertence mesmo à sua sala. No seu manual impresso, existe um aviso que deverá ser lido aos candidatos de forma clara, pausada e com tom de voz firme e alto. Atenção, candidatos! Deixem sobre a mesa apenas o documento de identificação original oficial com foto e a caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, além de folha de respostas da prova objetiva. Todos os demais objetos pessoais, como bolsas, óculos escuros, bonés, gorros, livros, códigos manuais, impressos ou anotações, devem ser guardados embaixo da mesa. As calculadoras, relógios com alarmes desativados, telefones celulares, MP3 ou similar, gravador ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos devem ter suas baterias retiradas e guardados dentro do envelope fornecido pela organização do concurso. O envelope deve ser lacrado e mantido com o candidato embaixo da mesa, não deixando nada nos bolsos. O envelope só poderá ser aberto fora da escola. Caso o celular ou outro equipamento emita sons durante a realização da prova, o candidato portador do equipamento será eliminado. Os candidatos devem manter as orelhas à mostra e aqueles candidatos que utilizarem aparelho de surdez devem retirá-los no momento em que for autorizado o início da prova. Os últimos 3 candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da folha de respostas pelo último candidato. Juntamente com os fiscais, eles assinarão o termo de fechamento da sala. O candidato que terminar a prova não poderá utilizar os mesmos sanitários que os candidatos que ainda estiverem realizando a prova. Apresentação do pacote de provas. Faça com que todos os candidatos vejam que o pacote de provas encontrava-se lacrado e inviolado. Convoque 2 candidatos para testarem e assinarem o termo de abertura do pacote de provas no verso da lista de presença, parte superior. Somente após a coleta destas assinaturas você deverá abrir o pacote. Abertura e distribuição dos cadernos de questões. Abra o pacote de forma que todos vejam e distribua os cadernos de questões aos candidatos. Verifique se há provas especiais, ampliadas, braille e outras, pois elas devem ser distribuídas primeiro. Atenção! Poderá haver salas com 2 ou mais cargos. Portanto, antes de iniciar a distribuição dos cadernos de questões, verifique quais são os candidatos concorrentes a um determinado cargo e distribua primeiramente as provas deste cargo. Após isso, repita o procedimento até que todos tenham seus cadernos em mãos. Atenção! Informação importante! Existem 4 tipos de prova para cada cargo: prova 1, prova 2, prova 3 e prova 4. Distribua os cadernos de modo a evitar que 4 candidatos vizinhos, sentados lado a lado, recebam o mesmo tipo de prova. Segue sugestão para esta distribuição. Inicie pela primeira mesa próxima à porta de acesso e continue conforme o esquema apresentado a seguir. Mesa do fiscal. Prova 1. Prova 2. Prova 3. Prova 4. Atenção! O fiscal deve lembrar os candidatos de marcar no campo indicado qual o tipo de prova recebeu. O fiscal não pode, em hipótese alguma, fazer marcações na folha de respostas.
Caso o candidato tenha marcado o número da prova erroneamente, fazer o registro do número correto da prova no campo de ocorrências, no verso da lista de presença. Verificação da prova. Após a distribuição, solicite que todos os candidatos confiram cargo, número de questões e se há falhas de impressão. Informações aos candidatos. Informe aos candidatos em voz alta que, a partir da distribuição das provas, eles não poderão, em hipótese alguma, comunicar-se com os demais. Informe também que é necessário aguardar o sinal de início da prova com a página das instruções virada para cima. Informações sobre a prova e preenchimento da folha de respostas. Leia, junto com os candidatos, as informações contidas na capa da prova e esclareça sobre o modo correto de preenchimento da folha de respostas. Elas devem ser preenchidas com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. Há somente uma alternativa correta por questão. A folha de respostas não poderá ser substituída. Aviso de início de prova. Autorize o início da prova e informe aos candidatos que qualquer questionamento deve ser feito em voz alta. Informar que dúvidas referentes ao conteúdo das questões deverão ser contestadas através de recurso, após a publicação do gabarito. Caso ocorra atraso no início da prova em sua sala, a diferença de tempo deverá ser acrescentada no término, assegurando aos candidatos o tempo de duração da prova. Cada sala terá seu controle de tempo individualmente. Não é necessário o coordenador passar avisando o início. Portanto, controle suas atividades dentro do tempo e siga rigorosamente o manual. A partir desse momento, o fiscal deverá manter vigilância durante todo o tempo de prova. Caso haja alguma suspeita de cola ou conversas entre os candidatos, alerte os envolvidos e, se necessário, os troque de mesa, registrando esse procedimento na ata da sala. Em hipótese alguma, o fiscal deverá exercer qualquer tipo de pressão, inclusive psicológica, para que os candidatos apressem o término da sua prova, mesmo que haja somente um candidato em sala realizando a prova. Coleta de assinaturas nas mesas dos candidatos. Peça ao candidato que assine sua folha de respostas no campo indicado. Atenção! A folha de respostas é personalizada, portanto, confira se os dados impressos, nome e documento, correspondem ao candidato. Colha a assinatura do candidato na lista de presença. Verifique se o número de candidatos presentes confere com o número de assinaturas na lista de presença. Anote a palavra ausente no local destinado à assinatura dos candidatos não presentes na lista de presença e nas folhas de respostas. Anote na lista de porta o número de presentes e ausentes. Importante, se houver erro no nome ou documento do candidato, corrija somente no verso da lista de presença, campo para correção de dados do candidato. Aviso de sanitários liberados. A partir do horário definido no manual, os candidatos poderão sair da sala para utilizar os sanitários um de cada vez e deverão ser acompanhados pelo fiscal volante por todo o trajeto. Importante, o candidato não poderá ir aos sanitários portando bolsas, papéis e equipamentos eletrônicos. Somente será permitido o acesso com objetos de higiene pessoal. O candidato que terminar a prova poderá ir embora, mas não poderá levar o caderno de questões. Na contracapa do caderno de questões, existe um campo onde o candidato poderá fazer anotação de suas respostas, destacar na linha pontilhada e levar consigo. O fiscal deverá reter o caderno de questões e a folha de respostas. É de responsabilidade do fiscal conferir se a folha de respostas está assinada pelo candidato e se o mesmo preencheu seu tipo de prova. Prova 1, 2, 3 ou 4, caso haja.
Assine no campo destinado à assinatura do fiscal na folha de respostas. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site institutoaocp.org.br. Aviso dos 30 minutos restantes. Nos últimos 30 minutos antes do encerramento da prova, avise os candidatos em voz firme e alta o tempo restante, inclusive para o preenchimento da folha de respostas. Final da prova. Encerrado o tempo de prova, faça o aviso de encerramento e solicite aos candidatos que parem de escrever. Deixem a caneta sobre a mesa e entreguem a folha de resposta. Se o candidato se negar a entregar, registre o fato em ata. Atenção! Os 3 últimos candidatos deverão permanecer para o fechamento do envelope da sala. Caderno de questões liberados. Somente após o término do período de provas, o candidato poderá levar consigo o caderno de questões. Conferência e ordenação dos documentos e fechamento do envelope contendo a lista de presença e folhas de respostas. Solicite aos 3 últimos candidatos que se aproximem para acompanhar o procedimento de fechamento do envelope. Primeiro passo: confira todas as folhas de respostas e organize-se seguindo a ordem sequencial numérica presente no campo Ordem 1 e conforme lista de presença. Segundo passo: as folhas de respostas dos ausentes devem permanecer na ordem sequencial numérica, juntamente com as demais. Terceiro passo: coloque a lista de presença, todas as folhas de respostas, inclusive dos ausentes, dentro do envelope de retorno das folhas de respostas e proceda o seu fechamento. Lacre o envelope. Atenção! É importante que você retire as 2 fitas azuis para que o lacre fique perfeito e depois colete as assinaturas dos fiscais e dos 3 últimos candidatos no termo de fechamento da sala, impresso na parte de fora do envelope. Os cadernos de questões não deverão ser colocados dentro do envelope de retorno das folhas de respostas. Estes deverão ser devolvidos à coordenação. Entrega do material ao chefe de local. Transporte o material até o chefe de local e aguarde a sua liberação. Normas de conduta dos fiscais. É extremamente proibido o uso de celular pelo fiscal de sala, assim como comer dentro da sala ou se ausentar da mesma sem prévia autorização. Não permita que o candidato faça uso de calculadoras, celulares, livros, apontamentos, cadernos ou qualquer tipo de consulta. Não se distraia com conversas, leitura de jornais, revistas, livros e principalmente com a leitura do caderno de questões. Quando tiver necessidade de ausentar-se da sala, faça-o de forma mais breve possível. Neste caso, outro fiscal deverá substituí-lo temporariamente. Não sente sobre a mesa. Utilize a cadeira para descansar. Não permaneça muito tempo ao lado de um mesmo candidato. Os fiscais não podem, em hipótese alguma, fazer anotação na folha de respostas dos candidatos, mesmo que ausente, exceto assiná-la no campo destinado à assinatura do fiscal e anotar a palavra ausente no local da assinatura do candidato, se for o caso. Caso algum candidato esteja portando garrafa de água ou qualquer tipo de alimento, verifique se não consta na embalagem qualquer anotação. É permitido ao candidato alimentar-se durante a prova, desde que não emita ruídos e sons que incomodem os demais. Não tome atitudes precipitadas. Acontecimentos não previstos deverão ser comunicados aos chefes de local. Problemas e soluções. Caso ocorra algum problema na sua sala, observe as orientações constantes no final do manual impresso e solicite a ajuda do chefe ou subchefe de local para que sejam adotadas as medidas necessárias.
Em nome do Instituto AOCP, quero agradecer a atenção de todos, ressaltando a importância do comprometimento de cada um de vocês para que esse concurso tenha êxito. A missão do Instituto AOCP é grandiosa e nós fazemos parte dessa missão, realizando programas de treinamento e desenvolvimento, cursos profissionalizantes, estudos e pesquisa do ensino nas áreas de educação e ação comunitária. Obrigado por estarem aqui hoje com novas atitudes junto com o Instituto AOCP, participando da construção de um novo mundo.